Boa tarde a todos. Meu nome é Patrícia Hoffmann de Biasi, eu estou chefe da Divisão de Vigilância e Controle do Aedes aegypti, da Gerência de Vigilância de Zoonoses, Acidentes por Animais Peçonhentos e Doenças Transmitidas por Vetores, da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina. Então, hoje vamos falar sobre a suspeição, notificação e investigação dos casos de dengue, chikungunya e zika vírus. A apresentação que a gente preparou tem uma duração aproximada de 70 minutos e é dividida por 3 palestrantes. Então, eu vou iniciar e, na sequência, a Milene e a Waina, que são as técnicas responsáveis pela investigação dos casos de dengue, chikungunya e zika, continuarão. Solicitamos que anotem, todas as dúvidas ou já enviem pelo chat, que a gente tem um chat de conversa aqui, porque abriremos para questionamentos ao final da apresentação. Eu vou botar também aqui no chat o link para a lista de presença. Pronto, já incluí aqui no chat o link para a lista de presença. Agora eu vou compartilhar a apresentação. Então, assim, a partir de agora, eu não vou mais conseguir visualizar vocês e o chat, eu vou estar vendo só a apresentação, mas eu preciso que alguém me sinalize por microfone, por favor, se estão visualizando a apresentação. Sim, estamos visualizando, só não está em tela cheia. E agora? Agora sim. Ok, muito obrigada. Então, as arboviroses urbanas causadas, então, pelo vírus transmitidos, pelo Aedes aegypti, os vírus dengue, chikungunya e zika. Com relação ao agente etiológico, a gente tem 3 agentes etiológicos. Então, o vírus da dengue, conhecido como dengue vírus. Existem 4 sorotipos de dengue, sorotipo 1, o 2, o 3 e o 4. Para o zika, então, existe o vírus da zika. O vírus da dengue e o vírus da zika são do gênero flavivírus. E o Aedes também transmite o vírus da chikungunya, que é do gênero alfavírus. Um momento. Desculpem. Então, com relação ao modo de transmissão, de dengue, chikungunya e zika, pode ser vetorial, então pela picada de fêmeas do mosquito Aedes aegypti, essas fêmeas quando estão infectadas, num ciclo humano-vetor humano. Pode ser vertical, envolvendo gestante e feto. Para dengue e chikungunya é considerada rara. Para zika, pode ocorrer em diferentes idades gestacionais e resultar em um amplo espectro de malformações no feto, incluindo o aborto. Existem também relatos de modo de transmissão transfusional, mas a real relevância ainda precisa ser avaliada. E alguns estudos apontam que o Zika vírus pode ser transmitido por via sexual de uma pessoa infectada, estando ela sintomática ou não, então apresentando os sintomas da doença no momento ou não para os seus parceiros, e isso durante meses após a infecção inicial. Mas o que a gente tem que atentar é que o principal modo de transmissão das doenças é vetorial, que envolve, então, o mosquito Aedes aegypti. Com relação ao período de incubação e transmissibilidade, ele é diferente conforme o vírus, Então, existe o período de incubação intrínseco, que é no humano, e aí
Para as 3 doenças, ele muda um pouco o período de incubação. Então, para a dengue, o período de incubação é de 4 a 10 dias antes do início dos sintomas. O período de viremia é 1 dia antes do início dos sintomas até o 5º dia da doença. O período da viremia é que se o mosquito picar a pessoa nesse período, então, um mosquito que não esteja infectado com o vírus da dengue, ele então vai se infectar, vai ter um período extrínseco, que eu já vou explicar, e aí depois disso ele começa a transmitir a doença para outras pessoas, conforme ele for se alimentar para poder maturar os ovos. Lembrando sempre que é a fêmea do mosquito, a Aedes aegypti, que faz, né, esse processo de infecção nas pessoas. Para a chikungunya, o período de incubação intrínseca é de 1 a 12 dias antes do início dos sintomas, o período de viremia é 2 dias antes do início dos sintomas, até o 8º dia da doença, né, com os sintomas. A Milene também vai explicar um pouco mais para frente na régua de investigação, que vai ficar mais claro isso para vocês. E para a Zika vírus, é 2 a 7 dias antes do início dos sintomas. A viremia é do primeiro dia que a pessoa apresenta os sintomas, geralmente a febre, né? E até o 5º dia de início dos sintomas. Já o período extrínseco, que é o período, né, que o vírus vai se desenvolver no organismo do vetor, então do mosquito, até ele picar novamente uma pessoa e aí sim está transmitindo a doença, ele também muda conforme a doença, né? E a temperatura, ela pode interferir nesse período também de incubação extrínseca. Então, para dengue e zika vírus, esse período varia de 8 a 14 dias. E para chikungunya é mais rápido, é de 3 a 7 dias, né? A gente lembra que o mosquito ele permanece infectante, então, a partir da hora que ele esteja infectado, até o final da sua vida, de 6 a 8 semanas. E como é que está a situação entomológica, então, de Santa Catarina com relação ao mosquito Aedes aegypti, né? Então, esse mapa mostra informações deste ano, de 2022, né? Nós temos em branco aí os municípios que não têm nenhum registro de foco do Aedes aegypti. Lembrando, Santa Catarina faz um monitoramento, todos os municípios fazem um monitoramento com armadilhas para conseguir detectar se tem a presença do mosquito ou não no município. Em rosa são os municípios que já têm foco de mosquito, então já registraram esse ano. Em rosa mais forte são os municípios que estão sem focos, né? Mas eles foram considerados infestados, né? Eles vêm infestados desde o ano passado, mas até agora não registraram focos. Alguns estão com algumas atividades paralisadas. E em vermelho, os municípios infestados aí pelo Aedes aegypti. Ao todo, são 118 infestados, né? Esse ano, a gente já teve, até o dia 12 de fevereiro, o registro de 9.658 focos em todos os, isso é contabilizando todos os municípios. Já são dos 295 municípios que o estado tem, 177 já apresentam já tem a presença do vetor. Em 2021, a gente teve um registro de 60.460 focos do mosquito. E a presença foi em 225 municípios. Então, está realmente se mostrando um mosquito adaptado e cada vez chegando mais próximo, né, de outros municípios. Em 2020, a gente teve registro de 40 mil focos. A gente teve um acréscimo aí de 2020 para 2021, um aumento de 20 mil focos no estado. Então, isso é um número bem significativo. Com relação ao cenário epidemiológico, então, de dengue, no ano passado, 2021, a gente teve aí 58 municípios, né, que tiveram a transmissão, 57 municípios que tiveram a transmissão da doença e 4 chegaram ao nível de epidemia, que foi Camboriú, Joinville, Navegantes e Santa Helena. Esse mapa, ele mostra, então, aí, em rosa e vermelho, os municípios que tiveram a transmissão da doença dengue. Esse mapa seguinte já é com relação à pesquisa viral de dengue. Como eu falei no início, para dengue existem 4 sorotipos. Então, a pessoa ela pode ter dengue até 4 vezes ao longo da sua vida, né?
Se a pessoa tiver dengue neste momento e tiver uma circulação simultânea de dois sorotipos no mesmo município onde ela reside, se ela se infectar por um sorotipo, ela pode aí ter uma imunidade de mais ou menos uns 3 meses, né? Então, talvez se ela tiver contato com o sorotipo, ela não vai adoecer nesse período de 3 meses, mas depois disso, se ela tiver contato com algum outro sorotipo, ela vai desenvolver a doença novamente, né? A gente conseguiu fazer análise, o ACEM, de 354 amostras. E aí, dessas amostras, né, a gente teve a circulação do sorotipo denvírus 1 em Chapecó, Palhoça, São José e Ceará, o denvírus 2 em Itajaí, Itapema e Santa Helena. E a gente teve circulação simultânea dos dois sorotipos, denvírus 1 e denvírus 2, em Balneário Camboriú, Florianópolis e Joinville. 86% das amostras foram sorotipo denvírus 1. Lembrando também que uma segunda, terceira infecção por dengue, a pessoa pode agravar com relação aos sinais apresentados. Então, pode agravar, ao invés de ser uma dengue clássica, pode ser uma dengue com sinais de alarme, pode se tornar uma dengue grave, e inclusive, a gente pode ter óbito também pela doença. E quanto ao cenário epidemiológico? Então, no ano de 2021, a gente teve 19.133 casos confirmados. Destes, 18.752 foram autóctones. Então, autóctones são os casos em que as pessoas que residem em Santa Catarina, que a gente traz as informações, essa informação está disponível no nosso boletim epidemiológico, né? A gente considera os residentes em Santa Catarina. Então, são pessoas que não se deslocaram para outros locais. Então, não saíram do estado, né? Foram 18.752 casos autóctones. A gente teve 77 importados. Então, foram pessoas que se deslocaram do estado, e aí a gente, na investigação epidemiológica, o local provável de infecção foi um outro estado, que não Santa Catarina. Por isso que ele não foi contabilizado como autóctone. Desses casos, então, 18.752, 150 foram casos com sinais de alarme. 10 foram considerados graves, e a gente teve registro de 7 óbitos. Então, foram 5 óbitos em Joinville, 1 em Camboriú e 1 em Florianópolis. O município de Joinville é o município que mais registrou casos da doença. E as informações deste ano, então, até o dia 12 de fevereiro. A gente já teve aí 1.335 pessoas que procuraram atendimento médico e que a equipe de saúde suspeitou, então, da doença dengue e notificou. Desses, 92 foram confirmados, 62 autóctones. A gente já teve o registro de um óbito. Esse óbito ele é considerado importado. O paciente residia no município de Criciúma, um homem de 40 anos. Ele viajou para o estado de São Paulo, onde então ele se infectou pela doença e retornou para o estado, né, de Santa Catarina, no município de Criciúma. Ele começou com os sintomas dia 15 de dezembro, ele procurou atendimento, né, médico, mas ele evoluiu para sinais de alarme, evoluiu para dengue grave, e ele veio a óbito dia 15 de janeiro de 2022. Então, por isso que a gente contabiliza esse óbito no boletim, então, desse ano de 2022. Com relação ao cenário epidemiológico de chikungunya, né, no ano passado a gente teve 27 casos confirmados, 12 foram autóctones, 13 importados. Os casos autóctones, então, foram nos municípios de Balneário Camboriú, Itajaí, Navegantes e Ceará. E os importados em Blumenau, Itajaí, Itapema, Lages, Navegantes, Ceará e Zortéia. Os casos iniciaram a transmissão, então, com os primeiros casos sendo importados, né? E aí as pessoas estando nos municípios infestados no período de viremia da doença, o mosquito se alimentou da pessoa no período de viremia e depois do tempo passou a transmitir também para outras pessoas. Por isso que a gente teve os casos autóctones. Neste ano, a gente já teve 42 suspeitos da doença chikungunya, mas até dia 12 de fevereiro nenhum caso confirmado.
Com relação ao Zika vírus, nós tivemos 152 notificações no ano passado, nenhum caso confirmado. E nesse ano, até o momento, 13 suspeitas da doença, mas nenhum caso confirmado. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a vigilância, então, de dengue, chikungunya e zika, né? Existe uma lista nacional, né, de notificação compulsória das doenças e agravos e eventos de saúde pública. Essa lista está publicada na portaria número 1061, publicada em 18 de maio de 2020. Essa é a última portaria, né, a mais nova. Anteriormente, ela era publicada na portaria 264, de 17 de fevereiro de 2020, e também na portaria de consolidação número 4, de 28 de setembro de 2017. Esse é o título de conhecimento para vocês. Essa listagem, ela é maior, ela tem mais doenças e agravos aí. A gente trouxe aqui para vocês informações sobre dengue, chikungunya e zika. Então, existe aí a periodicidade de notificação, ela pode ser imediata, até 24 horas, para as secretarias municipais, estaduais e o Ministério Público, ou semanal. Então, se eu tiver caso de dengue no meu município, eu vou notificar semanal. Tenho ali até 7 dias para fazer essa notificação. Se eu tiver uma suspeita de um óbito, né, por dengue, aí eu tenho que notificar imediatamente para o município. O município vai notificar para a regional, né, que é o estado, Santa Catarina, e a gente para o Ministério da Saúde. Se eu tiver uma doença aguda pelo Zika, uma suspeita, eu também vou notificar, tem até 7 dias aí para estar notificando, né, a notificação é semanal. Porém, se for um caso de Zika, uma suspeita de Zika em gestante, aí eu tenho que notificar em até 24 horas para o município e o município para a regional. Se eu tiver um óbito, né, de Zika, uma suspeita, também a notificação é imediata para as 3 esferas. Caso suspeito de chikungunya, né? Então, se for em área onde eu já tive a transmissão da doença, eu a notifico em até 7 dias. Se for casos suspeitos, então, em área que eu não tenho a transmissão da doença, a notificação é imediata para as 3 esferas. Como também, se eu tiver um caso suspeito, um óbito suspeito de chikungunya, também notifico imediatamente para as 3 esferas. As informações também referentes à vigilância de dengue, chikungunya e zika, elas estão principalmente no Guia de Vigilância em Saúde. E o guia ele foi atualizado no ano passado, em 2021, na sua 5ª edição. Então, ali nesse guia novo, como os demais também, mas esse veio bem completo, com bastante informação referente à zika, né? Investigação de zika também, ele está disponível no site da DIV, tá? Esse guia de vigilância. E o guia o próprio nome já diz, né? É o que a gente tem que ter realmente como guia. É o manual que a gente tem que utilizar diariamente aí para as informações referentes às doenças da vigilância. Essa é a ficha do SINAM. A gente trabalha com uma ficha para dengue e chikungunya, né? Então, a gente vai preencher se é dengue ou se é chikungunya, ou vai preencher 2 vezes se for suspeita, né, das 2 doenças. Então, esse é o preenchimento da ficha. A ficha ela tem um campo de observações adicionais. Então, assim, tudo que for pertinente à investigação, que não está na ficha, não tem campo para ser preenchido na ficha, pode ser incluído na observação adicional. Porém, ele tem um limite de caracteres. Então, precisa ser um resumo, né? Utilizar as palavras-chave nesse campo de observações adicionais. Mas, principalmente, informações sobre viagem, para descobrir local provável de infecção, é muito importante, né? Como também período de viremia, os locais no período de viremia que o paciente esteve para as ações de controle vetorial. Para a Zika, não existe uma ficha própria como dengue e chikungunya. Então, a gente utiliza a ficha de notificação / conclusão no sistema. E daí, quando for preencher no papel, pode escrever Zika, né? Como doença grave. Mas quando for preencher no sistema, quem digita, a ficha vai procurar como doença aguda
pelo vírus Zika. Então, ela é uma ficha bem mais simples, só com as informações ali do paciente, município de residência, onde foi notificado, e já a conclusão, né? Classificação final, se foi confirmado ou não. Então, também é muito importante para essas suspeitas de Zika ter informações ali no campo de observações adicionais. Agora, eu vou passar a palavra para a Milene, e ela vai conversar um pouco com vocês, então, sobre os casos, né, de dengue, chikungunya e Zika. Oi, boa tarde. Então, meu nome é Milene, vou dar continuidade na apresentação, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte clínica da doença, sobre essa parte de definição de caso suspeito de dengue, chikungunya e Zika. Então, quando pensamos em definição de caso suspeito de dengue, é todo indivíduo que viva ou tenha viajado nos últimos 14 dias para a área onde esteja ocorrendo transmissão de dengue ou tenha presença de Aedes aegypti. Então, essa pessoa deve apresentar febre, geralmente entre 2 e 7 dias, e 2 ou mais manifestações, como náusea, vômito, exantema, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retroorbital, petequias, prova do laço positiva e leucopenia. Então, assim, os principais sintomas da dengue são febre alta, dor atrás dos olhos e uma dor muscular. Essa dengue, ela pode se transformar em dengue com sinais de alarme. Então, a definição de caso é todo paciente que no período de defervescência da febre apresenta um ou mais sintomas. Defervescência, né? Lembrando quando a febre baixa, que é quando a pessoa geralmente acha que está melhorando. Ela pode apresentar, então, nessa fase, uma dor abdominal intensa, que pode ser referida, ou uma dor à palpação. A dor pode ser contínua, ou uma sensibilidade abdominal. Pode ter vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, que gere ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, hipotensão postural, lipotímia, hepatomegalia, irritabilidade, letargia, sangramento de mucosa e aumento progressivo do hematócrito também. E falando então de caso suspeito de dengue grave. Lembrando que todo caso de dengue grave antes teve dengue com sinais de alarme. Então, ela vai apresentar sintomas como choque, desconforto respiratório, em função desse extravasamento grave de plasma já, sangramento grave, como hematêmese, melena, metrorragia volumosa, sangramento do sistema nervoso central também, comprometimento já grave de órgãos, sabe? Um dano hepático já importante, enzimas hepáticas bastante alteradas, acima de 1000, causando daí alteração de consciência, miocardite. Então, a gente traz aqui a régua de investigação de caso suspeito de dengue. É um instrumento, né, muito utilizado, que traz de fácil visualização, aonde é possível verificar com facilidade o período de viremia da doença, que é um dia antes do aparecimento da febre até o 5º dia do início do sintoma, e o período de incubação, que é de 4 a 10 dias antes dos sintomas. Então, por isso é muito importante verificar onde essa pessoa se deslocou nessas 2 semanas que antecedem, né, ao início dos sintomas, para que seja daí definido o local provável de infecção e no período de viremia onde ela esteve, para que essas ações de controle vetorial, né, possam acontecer. Sobre o diagnóstico laboratorial da dengue, então, a coleta de sangue para diagnóstico, ela vai ser até o 5º dia do início dos sintomas,
vai ser realizado o exame de NS1 e o RT-PCR. Já a partir do 6º dia do início dos sintomas, é feito daí o IgM no ELISA e IgM no MAC-ELISA. A sorologia IgM para dengue, então, ela pode ser detectável, né, até 90 dias da primeira infecção. E passando já para a definição de casos de chikungunya. Bem, é todo paciente com febre de início súbito, maior que 38,5 graus, então uma febre alta, e a artralgia ou artrite intensa, de início agudo, não explicado por outras condições. Residente ou que tenha visitado a área com transmissão ou presença de Aedes aegypti, até 2 semanas antes dos sintomas, ou que tenha algum vínculo epidemiológico com um caso importado já confirmado. Então, assim, geralmente, em torno de 80% a 90% dos casos, vai ter febre alta e uma dor intensa de articulação. E essa dor, ela geralmente causa, inclusive, limitações. Então, no que se refere à infecção por chikungunya, a gente tem a infecção assintomática e sintomática. Como eu falei, cerca de 80% a 90% já dos casos é de infecção sintomática. E ela pode ser de formas atípicas e típicas. As formas atípicas são as incomuns e os casos graves, que seria a sua minoria, mas que geralmente são de pessoas que já têm alguma comorbidade. E as formas típicas, ela pode ser dividida em forma aguda, subaguda e crônica. Então, a aguda, ela é até 14 dias, a subaguda de 14 até 3 meses, e a fase crônica aí já quando passa a partir de 3 meses. Uma observação aqui quanto à ficha de investigação é que no campo de apresentação clínica, vai ter só a opção 1 e 2, que é a opção de aguda ou crônica. Mas quando ela se encaixar na córnea subaguda, é para ser preenchido como aguda. Para a chikungunya, a gente também tem a régua de investigação, aonde traz o período de incubação de 1 a 12 dias antes do início dos sintomas, e o período de viremia 2 dias antes do aparecimento dos sintomas, até o 8º dia, então, da doença. Então, também é preciso investigar esse período que a pessoa circulou antes do início dos sintomas, né? 14 dias antes, para se definir o local provável de infecção e investigar o período que ela esteve, no período de viremia, os locais que ela esteve, para que as ações de controle vetorial possam, então, né, ocorrer de forma adequada. Quanto ao diagnóstico laboratorial da chikungunya, então, também até o 5º dia do início dos sintomas é feito o RT-PCR, e as amostras, a partir do 6º dia, daí já é sorologia IgM, IgG no ELISA e IgM no MAC-ELISA. E na presença de anticorpos IgM e ausência de anticorpos IgG, sugere-se sempre realizar uma nova coleta para verificar a soroconversão de anticorpos para IgG. E permanecendo a suspeita, né, principalmente se o caso autóctone, aí encaminhar para Fiocruz os primeiros casos da área. Falando então de Zika, de definição de caso suspeito de Zika, então é todo paciente que apresenta exantema maculopapular pruriginoso, acompanhado de mais um sinal e sintoma, como febre, hiperemia conjuntival, conjuntivite não purulenta, artralgia, poliartralgia e edema periarticular. Então, assim, os principais sintomas de Zika mesmo, geralmente febre baixa, manchas vermelhas no corpo, com coceira e inchaço nas articulações. O sintoma que geralmente leva a pessoa a procurar, né, procurar consulta médica, geralmente são as manchas vermelhas com coceira no corpo, que incomodam bastante.
Então, falando para a Zika, também é interessante falar que é uma doença que regride de forma geralmente considerada tranquila, mas, como já foi falado, pode trazer sérias consequências aí, né, para o feto, para o RN, de malformação congênita e problemas do sistema nervoso central. Então, a gente traz aqui também um esqueminha de investigação desses casos suspeitos de Zika, aonde o período de incubação varia de 2 a 7 dias antes do início dos sintomas, em média, e o período de viremia da doença até o 5º dia. Então, sempre importante investigar onde a pessoa circulou 2 semanas antes do início dos sintomas. E o diagnóstico para Zika, através de coleta até o 5º dia do início dos sintomas, pelo RT-PCR, e nas amostras aí a partir do 6º dia, aí faz o ELISA, sorologia ELISA, no IgM-IgG, que daí é enviado para o LACEN, e no MAC ELISA para Fiocruz. Também pode ser feito através de amostras de urina até o 15º dia antes do início dos sintomas. Até o 15º dia dos sintomas. Agora a gente traz aqui um quadro com com as doenças, com as 3 doenças, e fica bastante visível a diferença dos sinais e sintomas de cada uma, já que são doenças bastante que se confundem, né, na hora de investigar. Então, por exemplo, para dengue, quando pensamos em febre, é bem visível que a febre para dengue, então, é de 2 a 7 dias, para Zika é de 1 a 2 dias, é uma febre baixa, e para chikungunya também é de 2 a 3 dias, numa febre mais alta. Então, é um esquema importante também de investigação, que ajuda muito na definição de casos. Então, agora a gente vai dar continuidade, a Waina vai continuar a apresentação. Obrigada. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Waina. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a parte de investigação dos casos. Nós elaboramos um roteirinho, né, com algumas perguntas que são importantes levantar na hora da investigação de um caso suspeito. Então, quais foram os deslocamentos, ponto de parada, meio de transporte, as datas e o tempo que permaneceu em cada localidade, nas 2 semanas antes do início dos sintomas e também no período de viremia, considerando os deslocamentos dentro do próprio município. Então, essas informações, elas são bem importantes, né, para poder levantar o local provável de infecção e também para realizar as ações de controle vetorial. Quais foram os sintomas apresentados? Eu sei que essa informação consta lá na fichinha do SINAM, só que aqui conseguem descrever melhor como foram esses sintomas. Quanto chegou a febre, como que foi essa artralgia, se foi muito intensa, se foi mais branda. Então, aqui consegue fazer um relato mais detalhado de como foram esses sintomas. Profissão e local de trabalho, possui alguma doença de base, hipertensão, diabetes, doença autoimune, porque um paciente com alguma dessas doenças pode agravar o quadro, né? Outros diagnósticos diferenciais, leptospirose, sarampo, Covid, a gente sabe que essas doenças elas podem dar uma reação cruzada na sorologia com dengue. Então, é importante levantar também quais são as outras hipóteses de diagnóstico que o paciente apresentou, né, que o médico suspeitou.
teve contato com pessoas com sintomas semelhantes, isso é para mais ou menos auxiliar se está ocorrendo transmissão, né? Se o vírus está circulando ali no local onde a pessoa reside ou trabalha, né? As ações de controle vetorial foram realizadas? Em quais locais foram realizadas? Qual a data de realização das ações? O que foi encontrado? Presença de Aedes aegypti no local investigado? Outras informações que possam auxiliar na caracterização e investigação ambiental no caso? Por exemplo, situação de acúmulo de lixo, presença de possíveis roedores, presença de criadores, presença de roedores. Então, essas informações também podem auxiliar na suspeição do caso. Tomou vacina da febre amarela recentemente? Qual a data? A gente sabe também que paciente que tomou a vacina da febre amarela recentemente pode também dar um falso positivo no exame da sorologia de dengue, né? Então, também é uma informação importante para ser levantada. Investigação de óbito suspeito ou confirmado de dengue, chikungunya e zika. Então, como a Patrícia falou, a gente teve 7 óbitos no ano passado e 1 óbito esse ano, né? Então, quando tiver uma suspeita de óbito, a notificação ela deve ser imediata. Se for fora do período de trabalho, tem que acionar o sobreaviso. Então, a investigação ela já começa imediatamente pelo município e com apoio da regional. No site da DIV, a gente tem um instrumento de coleta para auxiliar, né, no levantamento dessas informações. Então, ele está dividido em duas etapas. São as informações do prontuário, então faz todo o levantamento dos atendimentos que o paciente recebeu, né, informações de medicamento, exames, né, toda aquela parte ali do hospitalar, né? E a segunda parte é a entrevista com familiares, também levantar o histórico do paciente antes da internação, se tem alguma doença, se tomava algum medicamento, né? Então, esse formulário está disponível no site da DIV para auxiliar na investigação. Então, os óbitos confirmados, eles serão aqueles que se enquadram na definição de caso de uma das 3 doenças. A confirmação ela pode ser por critério laboratorial, de preferência sempre laboratorial, quando se refere a um caso suspeito de óbito, a um óbito suspeito por dengue, chikungunya ou zika, mas também pode ser por clínico epidemiológico, mas lembrando que sempre preferência laboratorial. Pacientes com comorbidades que evoluíram para óbito deverão ter como causa básica uma das 3 doenças diagnosticadas, né? Porque o paciente pode ter várias comorbidades, só que quando contraiu a doença, né, se agravou, e se não tivesse tido doença, talvez o paciente não teria ido a óbito. Então, tem que ser levado isso em consideração. A nível de informação, né, a gente tem também disponível no site da DIV essas fichas de investigação, tem em espanhol, francês, inglês e multilíngue, que auxilia principalmente naqueles municípios que recebem muito turista, né, estrangeiro. Então, acho que isso é um instrumento válido a ser utilizado para auxiliar nessa parte de comunicação. Então, falando um pouquinho das principais inconsistências do banco do SINAM, né? Para dengue e chikungunya, então, a gente usa o SINAM Online. Ele pode ser acessado de qualquer computador, basta ter acesso à internet e tendo login e senha. Para o município solicitar o login e senha, ele tem que preencher um termo de confidencialidade, né? Que ele está no site da DIV, ele consegue encontrar. Aí preenche todas as informações, encaminha para a regional, e a regional encaminha para a gente. Então, o SINAM Online, ele em tempo real. O município preenche as informações, salva a ficha e a gente já consegue ter acesso, né? Já para a Zika, que é o SINAMET, essas informações elas demoram mais para chegar.
e precisa estar o Sinanet instalado no computador, né? A gente não consegue acessar de qualquer lugar, né? Então, um exemplo de uma inconsistência assim, que a gente pega bastante no banco, né? Que é o preenchimento do local provável de infecção em casos descartados, inconclusivos em investigação. Então, nos casos descartados, ele não tem uma infecção. Portanto, o campo LTI ele não deve ser preenchido, né? Da mesma forma, os casos ainda não concluídos não deve ter essa informação preenchida até o fechamento. Então, aqui a gente trouxe um exemplo, que é ali a classificação com a número 5, né? Descartado, e foi preenchido o município de infecção. Então, esse campo ele deve ficar em branco nesses casos. Né? Acho que essa aqui é a inconsistência que a gente mais verifica no Sinan, né? Que mais tem, que são os casos descartados com campo evolução preenchido. Então, ali a classificação número 5, né? Um caso descartado com a evolução cura. Se a gente pensar, né? O paciente não vai ser curado de uma doença que ele não teve, né? Então, esse campo ele tem que ficar em branco ou, no máximo, preenchido como 9 ignorado, mas de preferência deixar em branco. Então, os casos encerrados automaticamente pelo Sinan. Então, período oportuno para o encerramento do caso são 60 dias a partir da data da notificação. Após esse período, o próprio Sinan ele encerra como número 8, né, o inconclusivo. Então, a gente pede para o município tentar encerrar essa ficha o quanto antes, não ultrapassar o período oportuno. Duplicidade. Então, o caso ele pode ter, o paciente pode ser notificado mais de uma vez. Só que o que tem que ser observado é a data do início dos sintomas. Se for a mesma data do início dos sintomas, então ele está duplicado no banco. Aí o que precisa ser feito? Preencher as informações da ficha mais nova, né? Preencher as informações na primeira ficha e excluir a última ficha. Deixar uma ficha só. Casos de chikungunya descartados com campo de apresentação clínica preenchido. Esse também é um caso descartado, né? Então, o campo de apresentação clínica, se for agudo ou crônico, ele tem que ficar em branco. Fluxo de retorno. O fluxo de retorno do sistema deverá ser utilizado para enviar a notificação de investigação para o local de notificação, do local de notificação para o local de residência. Então, se o município de notificação for diferente do município de residência, ele tem que habilitar o campo, né, habilitar para o local de residência, que assim o município de residência consegue concluir a investigação e encerrar o caso. Se o município de notificação não habilitar, após os 30 dias, o próprio sistema habilita. Mas a gente pede para que, se não tiver coleta, né, de amostra biológica, que o município de notificação já habilite o quanto antes para essa ficha chegar no município de residência, né? Então, consultar a notificação no Sinan Online. A gente trouxe aqui, eu sei que é uma coisa simples, mas a gente já detectou que alguns municípios não estavam conseguindo fazer essa busca, então a gente achou importante colocar aqui para vocês. Então, para eu consultar uma ficha no Sinan Online, eu vou em consulta, né? Notificação individual, depois escolho ali a data, né, que eu quero. Eu só consigo consultar dos mesmos anos, por exemplo, 2020, data inicial 2020, data final 2020, eu não consigo botar 2020 e 2021, né? Tem que ser do mesmo ano. O F, notificação ou residência, e eu escolho o critério, que a gente mais usa o nome do paciente ou o número da notificação, né? Que são os mais fáceis para encontrar a ficha. Aí, depois clica em adicionar e depois em pesquisar. Busca rápida do banco do Sinan Online, né?
Então, para eu poder ter acesso a todas as informações do banco em uma planilha de Excel, eu tenho que fazer esse passo a passo, né? Então, primeiro, clicar no menu exportação, solicitar a exportação de base DBF, selecionar as variáveis que eu quero trabalhar e clicar em solicitar. Aí aparecerá um número que corresponde à solicitação, né? Aí, novamente, vá até o menu exportação, consultar a exportação em DBF. Aí aparecerá um arquivo para baixar. Clique e aparecerá um segundo arquivo dentro de uma pasta tipo zip. Aí clicar nesse arquivo e extrair. Ó, aí extrair e salvar em uma pasta do computador. Então faz uma pastinha, né? Deixa uma pastinha no computador para colocar os bancos que vocês vão baixar ali para poder trabalhar. Ó, aí vai até o arquivo que você salvou, fica em formato PDF. Aí com o botão direito do mouse eu vou renomear para XLS. Aí eu tenho aqui todo o banco do Sinan, todas as informações que tem na ficha do Sinan, eu tenho ela numa tabela, numa planilha Excel. Aí eu consigo colocar um filtro e selecionar ali, fazer uma busca do jeito que eu achar melhor. Eu posso selecionar, eu quero todos os classificados como dengue, né? Aí eu seleciono, vai me aparecer só os confirmados. Eu quero todos os casos que estão inconclusivos, para eu já entrar na minha ficha e ir lá e arrumar e fazer o encerramento correto. Eu quero selecionar só o município de residência. Então, aqui eu consigo fazer vários tipos de pesquisa e ficar monitorando o banco, né? Então, isso aqui é uma ferramenta bem útil para o município ficar acompanhando, ou a regional também, né? Agora eu vou passar para a Patrícia, que ela vai vai continuar e fazer o encerramento. Bom, gente, então sobre o boletim epidemiológico, né, divulgado no site da DIF. A fonte das informações do boletim são os sistemas do Sinan, o Vigilantes, que é o sistema utilizado pelo Estado de Santa Catarina, né, onde faz a inclusão dos focos, do Aedes aegypti, Aedes albopictus também, e o LACEN, as informações do LACEN que vocês preenchem com o sistema UGAL, né. As informações, elas são preenchidas pelos municípios, né? E o boletim leva em consideração a semana epidemiológica de início dos sintomas. E também aparece para a gente no boletim os residentes em Santa Catarina. Então, falando um pouquinho sobre as tabelas que a gente tem ali no boletim epidemiológico. Então, a tabela 2, ela traz os casos autóctones de dengue segundo o local provável de infecção. Então, essa tabela é o município que é o local provável de infecção. Então, por exemplo, ali está mostrando como, em primeiro lugar, Joinville, 2.317 casos. Mas não quer dizer, né, que são todas pessoas residentes em Joinville, esses casos. Não, pode ser pessoas de outros municípios de Santa Catarina que viajaram para Joinville, né, que é um município que estava com transmissão de dengue, e aí, então, na investigação, se classificou como local provável de infecção no município de Joinville. Então, é local de infecção, não necessariamente é o mesmo do município de residência. Outra informação que tem lá embaixo, a gente tem a listagem dos municípios e a quantidade de casos, né? Lá embaixo está assim, ó, indeterminado. Indeterminado são os casos em que a pessoa ela se deslocou para 2 municípios de Santa Catarina que estavam tendo transmissão da doença. Então, não foi possível identificar qual foi o município, né, que ele realmente se infectou pela doença, o local provável de infecção.
Então, a gente coloca como indeterminado, porque ele esteve durante ali os 15 dias antes do início dos sintomas em 2 municípios que estavam com transmissão da doença. A gente não tem como saber se foi no A ou no B. Então, a gente preenche como indeterminado. Já na tabela de casos número 1, que a gente mostra lá o total de casos notificados, a gente tem ali os casos confirmados, e dentro desses tem o que é autóctone, os casos que foram autóctones, os casos que foram importados, os indeterminados, né? E os em investigação de local provável de infecção. Então, aqueles indeterminados ali da tabela 1, ele é o indeterminado de Santa Catarina, que já está lá na tabela 2, mais algum caso indeterminado importado. O que a gente pode ter também nessa tabela? A gente tem aquele paciente que ele se deslocou uns 15 dias antes do início dos sintomas, tanto para um município de Santa Catarina, que estava com a transmissão da doença, como para um município, para um estado, em outro estado também, num município que também tinha transmissão da doença. E aí a gente não sabe se ele se infectou em Santa Catarina, no município de Santa Catarina, ou num outro estado. Então, ele ainda fica como indeterminado nessa tabela número 1 também. Então, um exemplo na ficha do SINAM, um exemplo de indeterminado de Santa Catarina. Então, ali no campo 56, tem informações referentes ao local provável de infecção. Então, o caso autóctone do município de residência, por exemplo, não, o meu município não está tendo transmissão da doença. Eu coloco que não. Número 2, o caso não é autóctone do município de residência. Porém, o paciente não saiu de Santa Catarina, ele circulou em outros municípios que estavam com transmissão. Então, eu vou preencher ali o campo 57, que é o F, como SC, né, que é referente a Santa Catarina. Aqui é um exemplo de indeterminado importado ou importado de Santa Catarina. Aqui, quando eu tenho um caso onde o paciente ele não é autóctone do município de residência e ele circulou em municípios de Santa Catarina com transmissão da doença e em outros estados, né, municípios com transmissão da doença também, então eu não sei dizer se o local provável de infecção foi em Santa Catarina ou em outro estado brasileiro, eu vou preencher como 50, no campo 56 como um número 3, indeterminado. E aí eu não preencho o F, eu deixo em branco. E aí, finalizando, né, essa apresentação, tentando fazer um resumo aqui de como, né, é o desenvolvimento do trabalho com relação à notificação e investigação dos casos de dengue, chikungunya e zika. Então, para dengue e chikungunya, a gente existe uma ficha e a gente utiliza o Sinam online. Para zika, a gente vai utilizar o Sinamnet, onde os envia as informações, né, para o Estado. Independente das 3 doenças que seja suspeita, a gente precisa realizar a investigação. E essa investigação, ela tem que acontecer ao mesmo tempo, né? A gente já tem que se comunicar e acontecer ao mesmo tempo. Então, precisa realizar a coleta de amostra biológica e enviar para o LACEN Santa Catarina para fazer as análises. Precisa coletar os dados clínicos e epidemiológicos, identificando, então, o local provável de infecção, e incluir esses casos, né, suspeitos no Sinam online em até 7 dias. Realizar a busca ativa de casos suspeitos na mesma área. Então, assim, eu estou numa área onde é o meu primeiro caso suspeito, né? Eu já estou fazendo as ações. Será que realmente é o meu primeiro? Será que já não passou uma outra pessoa nas unidades de saúde com os mesmos sintomas e que a gente não suspeitou, né? Que não foi suspeito da doença? Então, conversar também, verificar nas redes, né? Nas unidades de saúde, se teve algum outro caso que pode ter sido o primeiro, e não esse que chegou para mim agora, né? Como também já sensibilizar a rede, né, de que, eu já estou tendo um caso suspeito, pode ser que surjam mais. Né? E também comunicar a equipe de controle vetorial, né, muito conhecida nos municípios como PCD, Programa de Controle da Dengue, porém hoje a gente não tem mais a transmissão só da dengue, a gente tem chikungunya e zika vírus também, né? Para realizar as ações, então, de controle vetorial.
Essas ações, elas são realizadas em área infestada e também em área que não é infestada. Lembrando, a gente tem os municípios considerados infestados, porém, o município não é considerado infestado por inteiro, são áreas infestadas e áreas não infestadas. Né? Então, quando eu tenho o paciente, ele esteve ali no período de viremia da doença, em área infestada, né? Quando eu tenho um caso suspeito, já precisa ser realizado um bloqueio de transmissão considerado larvário. Então, a equipe de controle vetorial vai até os locais, né, onde o paciente esteve no período de viremia, ou provavelmente está, muitas vezes está ainda no período de viremia, se logo procurar um atendimento, né, às vezes o paciente, no primeiro dia, às vezes ele não procura quando ele tem uma febre, às vezes ele já procura no segundo ou no terceiro dia, né. E aí ele vai ser feito esse bloqueio de transmissão larvário, que é identificar, conversar com o paciente, fazer já algumas orientações também, né, e verificar se tem algum possível criadouro, né, no seu local ali de residência ou também no local de trabalho, todos os locais que o paciente circulou. Depois, se esse caso confirmar, né, sendo ele autóctone ou importado, né, mas se ele esteve no período de viremia, né, aqui no município, aí sim vai ser feita a aplicação do inseticida a ultra baixo volume, né, para eliminar, então, o mosquito adulto. Mas essa aplicação desse inseticida é feita somente na confirmação de casos. E ela está condicionada a condições climáticas favoráveis. Então, não pode estar chovendo, não pode estar ventando. É uma atividade que é realizada ao amanhecer ou ao anoitecer. Precisa avisar a área onde vai ser feita essa aplicação, né? Que é a área onde o paciente esteve no período de viremia. As pessoas precisam abrir portas e janelas, senão não vai funcionar, porque para o produto conseguir eliminar o mosquito, ele precisa ter o contato com o mosquito, né? Então, o mosquito precisa ter o contato com esse inseticida, e muitas vezes o mosquito está dentro da nossa residência, num local fechado, dentro do comércio, né? Então, é sempre considerado uma ação complementar. E é por isso que a gente sempre reforça que a principal ação é o bloqueio de transmissão larvária, já na suspeita dos casos. Antes disso, já não deixar um município ficar infestado, já trabalhar com a eliminação de criador. Né? E na área não infestada, eu tendo um caso suspeito, a equipe também vai até o local de residência, principalmente, fazer a pesquisa vetorial especial, que é verificar também no local se tem algum recipiente que esteja acumulando água, se tem larva de mosquito. E aí, se tiver a larva de mosquito, vai ser coletada essa larva de mosquito e encaminhada para o laboratório de entomologia para identificar, então, se é larva de Aedes aegypti, se existe, então, o foco do Aedes aegypti naquele local. Então, esse é um resumo, mas todas essas ações elas precisam acontecer no mesmo período, né? E para que a gente consiga, então, ter um resultado de exames laboratoriais, verificar novos suspeitos na área, verificar o local provável de infecção e trabalhar principalmente as ações de controle vetorial a partir da hora que eu tenho o meu primeiro caso suspeito. Por que a gente reforça tanto essa importância do primeiro caso suspeito? Porque depois, se a gente não conseguir pegar já logo esse primeiro caso, ou os primeiros casos, vai virar uma bola de neve e a gente não vai dar conta de fazer todas as ações, né? Muitas vezes a equipe de controle vetorial é pequena também, para conseguir estar indo em todos os locais, porque se a gente for pensar, por exemplo, em dengue, né? O período de viremia é um dia antes de início de sintomas. Então, se eu comecei com febre hoje, e eu sou uma pessoa, eu resido num local, aí eu trabalho em outro, aí eu deixo meu filho em outro local, na escola, aí eu vou para a academia, frequento a academia. Eu comecei com febre hoje, mas ontem, que eu não tinha nenhum sintoma e que eu já estava no período de viremia, eu circulei por todos esses locais, né? Geralmente, a pessoa ela vai ficar mais restrita à sua residência quando começa os sintomas, né? Ou a partir do segundo dia de início de sintomas. Mas ali, antes do início de sintomas e no dia do início de sintomas, a gente ainda está fazendo muitas das atividades de rotina nossa. E aí, se a gente está circulando num local onde é infestado, pode aí ter algum mosquito que vai se alimentar, né? Uma fêmea de mosquito que vai estar se alimentando,
E aí depois, né, do período extrínseco, como a gente explicou lá no início, vai estar infectando outras pessoas também, estarão surgindo novos casos na área. Por que que a gente reforça também a questão de habilitar a ficha de fluxo de retorno? Porque a gente sabe assim, ó, que tem muitos pacientes, às vezes procura mais de uma unidade, né? Então, às vezes ele vai procurar a unidade de saúde próxima, e às vezes ele vai no município vizinho também. Ah, eu não acho que não é aquilo que suspeitar dessa minha unidade de saúde que eu fui, então eu vou em outro município, né? De novo. Então, precisa habilitar essa ficha para fluxo de retorno, para que aquele município de residência já receba informação e também já realize as ações de controle vetorial. E aí, para fechar a nossa conversa de hoje, né, a nossa apresentação, vamos ver se a gente ainda vai ter conversa após a apresentação, o fechamento de um caso, seja ele confirmado ou descartado, ele não depende apenas de um resultado laboratorial. Ele é um conjunto de informações, sinais e sintomas clínicos, investigação dos locais prováveis de infecção, exames e outras informações que podem surgir ali no desenrolar da investigação. Como a gente mesmo falou, a vacina da febre amarela, né, que pode ter um falso positivo ali no resultado. Então, é o conjunto de informações que vai fechar o caso, né? Não somente uma coisa. Esses são alguns dos materiais disponíveis no site da DIV, então, o Guia de Vigilância em Saúde, como a gente falou para vocês, né, que realmente é o nosso guia. A gente tem um fluxograma também de atendimento, manejo clínico de pacientes, né, de um lado é sobre dengue e zika, do outro sobre chikungunya. A gente tem esse fluxograma tanto no site da DIV, como a gente tem ele físico também, se algum município precisar, né, faça o levantamento da quantidade que necessita, encaminhe para a regional de saúde, que eles vão fazer o contato com a gente encaminha esses fluxogramas, né. Tem um roteiro para uso do banco de dados, todas as informações que a Waina também falou, né, para pesquisar, como chegar a fazer uma planilha para ter um controle, né, do município, também estão no site da DIV. E também existe um cartão de acompanhamento do paciente com suspeita de dengue. Esse a gente também tem físico no nosso almoxarifado, quem precisar também pode solicitar para a regional, que a gente encaminha, né? É muito importante ter esse cartão de acompanhamento, já no primeiro atendimento de um paciente suspeito de dengue, lembrando que a recomendação é hidratação, né? Esse é o site da DIV, a gente está mostrando porque ele foi reformulado recentemente, então esse é a nova carinha dele, né? As informações estão aqui ó, no canto inferior direito, tem ali, do lado de microcefalia tem dengue, né? Clicando ali já vai aparecer nossas informações, ou também pode ser ali em cima, né, em home, tem a DIV e tem doenças e agravos. Aí ali em doenças e agravos vão aparecer várias doenças e agravos, selecionando dengue também, vai para essa página seguinte, né, que fala sobre dengue. A maioria das nossas informações estão concentradas na doença dengue, né, que é a principal, é que a gente mais tem número de notificação, é que mais a gente tem número de casos. Então, é que fica concentradas as informações. E ali embaixo tem informações referentes aos focos, aos mapas, as publicações, orientações, os boletins e as mídias, que a gente também tem as mídias digitais para, então, estar enviando, né, nas redes sociais também os municípios podem estar utilizando. Inclusive, se quiser incluir a logo do município, né, tem a mandesualogo@gmail.com, que vem para a comunicação da DIV, eles acrescentam a logo do município no material também. Acho que era isso que a gente tinha para apresentar hoje, né, o nosso contato é o dengue@saude.sc.gov.br. Obrigada pela participação. Se alguém tiver algum questionamento, pode abrir o áudio, tá? Vídeo, ou se não estiver disponível, né, para falar,
pode colocar também aqui no chat que a gente lê. Eu vou dar uma olhada no que já chegou aqui para a gente, enquanto vocês se organizam, né, para conversar aqui com a gente. São 3h15, estamos dentro do prazo de tempo. Lembrando que a gente tem a lista de presença, vou colocar novamente aqui no chat. A gente vai mandar a apresentação e está sendo gravado também, né, essa nossa conversa. A gente também vai enviar assim que a gente receber o vídeo, a gente encaminha para as regionais. Boa tarde. Acho que a máscara está dificultando a dicção. Agora que eu li. Agora que a gente já fez a apresentação. Espero que não tenha prejudicado tanto. Se tiver alguma fala que vocês queiram que a gente retorne, por favor, sinalizem, tá? A gente retorna. Boa tarde, Nelson, Rogério. Então, o pessoal está dando boa tarde aqui, pessoal de Balneário Gaivota, Tubarão, São Martinho, Cocal do Sul, São Lugério, Rio Fortuna. Que legal, hein, gente? Araranguá, Pato de Torres. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada pela apresentação, muito produtiva. Ai, que bom. Siderópolis também está presente. Alguém abriu o áudio, pode falar, por favor. A voz dela, eu já falar alguma. Ela vai tomar o reforço. Pode fazer, tá? Pode fazer, né? Pode. Acho que a Cláudia Beatriz está com o áudio aberto. Se quiser falar, pode falar, Cláudia. Eu gostei bastante da apresentação, foi bem produtiva e bem explicativa. Obrigada pelas orientações. Ok, muito obrigada pelo retorno, Cláudia. Então, tá bom. Tá bom. Obrigada, Alice. Tá, eu tô... Veio uma pergunta aqui por chat da Josiane. Quando você falou sobre a vacina da febre amarela, que ela pode vir a afetar no exame de sangue e vir a dar um falso positivo, dentro de quanto tempo essa vacina pode vir a afetar o exame? Só um pouquinho. A Waina está me passando aqui as informações, tá, Josiane? Então, assim, não tem um prazo específico, porque cada organismo, né, desenvolve, reage de um jeito, mas em média são 30 dias, né? Em média, 30 dias, mas não tem um prazo certo, né? Cada organismo reage de um jeito. A gente pode considerar aí esse período de 30 dias. Se tiver um caso desse, né, a gente vai manter o contato com vocês. Eu acho que vocês podem sinalizar para a regional também vai sinalizar aqui para a gente vai acabar sabendo dessa situação, desse caso, e a gente senta junto para conversar e avaliar o caso, tá? Ok, eu vou ler mais informações aqui do chat. A Cássia, parabéns, ótima apresentação, muito explicativo. Que bom, Cássia, obrigada. Alana, quanto tempo após o início dos sintomas do IgM vai desaparecer?
quanto tempo após o início dos sintomas o IgM vai desaparecer? No caso de dengue, Dias, né? na primeira infecção, Alana, são 90 dias. Que continua. Depois, né, são 30 dias. Então, assim, quando o paciente ele é infectado pela primeira vez por um vírus da dengue, lembrando que a gente tem 4 sorotipos, então ele vai ter ali um tempo que vai aparecer no exame de até 90 dias. Lembra que ele vai adquirir uma certa imunidade também, que eu falei, né? Ali no período de 3 meses. Depois, uma segunda, terceira infecção, aí é menos tempo, em torno de 30 dias. Endemias Arroio Silva botou uma informação aqui no chat. Oi, tenho uma dúvida sobre os vírus da dengue. Na apresentação, foi tratado como 4 sorotipos da doença. Recentemente, foi encontrada o Denvírus 5, na Malásia. Aqui é citado 4 sorotipos, porque ainda não foi introduzido no nosso continente, e muito menos em nosso país. Como os outros 4? Isso mesmo, pessoal de, não sei quem que está falando, mas é de Arroio Silva, é isso mesmo, né? Em Santa Catarina, a gente também não teve ainda, né, a circulação dos 4 sorotipos. A gente tem sempre juntos, assim, a gente não tem. Por isso que a gente faz aquele acompanhamento das amostras no LACEN, mas a gente não consegue fazer de todas as amostras, né? Mas no ano passado, a gente identificou a circulação de 2 sorotipos. No ano anterior, 2020, se eu não me engano, teve o Denvírus 3, né? Que a gente conseguiu identificar também o Denvírus 3. Mas é difícil ter os 4 ao mesmo tempo, né? E aí, com relação ao sorotipo Denvírus 5, que você está questionando, tem relatos já em outros países, mas por enquanto a gente não teve relato no Brasil, no nosso país. Por enquanto, a circulação é de 4 sorotipos. Lembrando que o estado de Santa Catarina foi o último estado a ter a transmissão das doenças, né, transmitidas pelo Aedes aegypti. Os demais estados já começaram há muito tempo ter transmissão dessas doenças, né? Então, a gente acredita que talvez a entrada de um novo sorotipo também seja em outro local, né? Por outro estado, né? Algum local que já tenha uma maior circulação dos outros sorotipos, onde a população já adquiriu a imunidade contra aqueles sorotipos, aqueles 4. Poderia repassar o e-mail novamente para colocar a logo na mídia digital? Mande sua logo. Vou colocar aqui no chat, tá? Ó, eu coloquei aqui no chat, tá? Mande sua logo, tudo minúsculo, tudo junto, @gmail.com. Tem outra pergunta aqui da Josiane. O que seria o critério laboratorial para caso confirmado de óbito? E teria que ser pelo laboratório LACEN? O critério laboratorial para o caso de óbito é o critério onde foi realizada a coleta, né, dessa suspeita de óbito e que foi processada essa amostra para identificar, então, as arboviroses ou, em específico, dengue, de acordo com a suspeita ali, dos sinais e sintomas que o paciente apresentou e a evolução dele, tá? Sim, o nosso laboratório de referência é o LACEN, né? O LACEN de Santa Catarina. A LACEN de Santa Catarina recebe os insumos
para a realização dos exames do Ministério da Saúde e adquire alguns também kits, mas os que são recomendados pelo Ministério da Saúde. Então, ele é a nossa referência no estado. Às vezes, vai acontecer, porque a situação de óbito, gente, ela depende de cada caso, né? Às vezes, a pessoa demorou muito tempo para procurar um atendimento, né? E aí ela tem comorbidades, já chegou praticamente, ficou pouco tempo na rede de assistência, já chegou, digamos assim, morrendo, né? E aí a gente não consegue coletar muita amostra, às vezes do que a gente tem é uma sobra de amostra, de material que já tinha sido coletado, e aí já aconteceu para outras situações de zoonose aqui também, e aí tem que sentar, conversar, avaliar bem quais são os sintomas que o paciente apresentou, já verificar toda essa situação de local provável de infecção, então saber qual que é a atividade daquela pessoa, as outras comorbidades que ela teve, para onde ela andou, porque às vezes a gente tem uma quantidade mínima de amostra, e aí a gente vai ter que não consegue fazer análise de várias doenças, então a gente vai ter que concentrar em uma específica, tá? Eu não sei se é quanto a isso está respondida a pergunta, Josiane, se puder sinalizar, por favor. Ô, Josiane, mais uma informação. Se por acaso não tiver nenhuma amostra desse paciente, tá? A gente pode fazer a coleta de vísceras e enviar para análise da imunistoquímica, tá? Só que isso é uma coisa que demora mais, né? Acaba demorando depois para liberar corpo, para tudo, para a família. Então, assim, por isso que tem que reforçar bastante a equipe de assistência médica, né? Quando o paciente chegar falando, já faz o interrogatório, já pergunta, já reforça bem a suspeita, se o paciente já não está assim, indo muito bem, já faz uma coleta de amostra, já coleta um pouco mais do que iria coletar, já deixa um pouco reservado, está vendo que o paciente está evoluindo para um estado grave, né, da doença. É isso, gente. Estou bem feliz aqui que vocês estão conversando com a gente, perguntando as coisas. Essa é a ideia, né? De que a gente tenha questionamento, tenham perguntas, sugestões também. Que é ruim, às vezes, quando a gente fala e ninguém pergunta nada. Obrigada também, Josiane, pela pergunta aqui, pela dúvida e a oportunidade de a gente estar esclarecendo isso. Bom, gente, é isso. Tem mais algum questionamento? Pode perguntar, senão a gente vai encerrar aí a nossa conversa de hoje. Então, a gente agradece a participação de todos, né? Lembrando, tem a equipe da Regional de Saúde. Na dúvida, sempre perguntem, tá? A gente prefere que vocês perguntem, nos questionem, não fiquem com dúvida. A suspeita do primeiro caso, já façam todas as ações, já avisem, eu estou com a suspeita, ou eu não sei como fazer, é a primeira vez que está acontecendo no meu município, peça auxílio para a regional, tá? Que a gente vai estar auxiliando vocês para que realmente não vire uma bola de neve aí e a gente não dê conta, tanto a assistência como a equipe de controle vetorial também para realizar as ações. Tá? É isso. Fiquem atentos aos nossos boletins epidemiológicos. É muito importante os municípios que não são considerados infestados aí na região, que a gente está conversando hoje com uma região, né, que os municípios, não tem tantos municípios infestados. A gente está com
com os municípios de abrangência das regionais de Araranguá, Criciúma, Lages e Tubarão. Então, às vezes, a pessoa, né, o meu município não é infestado, mas ela viajou para um local, né, onde tem a transmissão da doença. Tem que atentar quanto a isso, né, e realizar as ações referentes a isso também. Então, na dúvida, perguntem, questionem, não fiquem com dúvida que a gente tenta esclarecer, tenta fazer a investigação junto aí com vocês, tá? A gente agradece mais uma vez a participação de todos e desejamos um bom trabalho. Um abraço. Boa tarde.